Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição, mais um podcast Corpo e Alma. É mais um capítulo, é mais uma edição e a gente chega tratando de assuntos que interessam a você. Aqui comigo, Samuel Gonçalves, que hoje vai apresentar para vocês mais um convidado para a gente falar sobre, hoje, saúde. Qual é o tema hoje? Hoje o tema é bom. Faz tempo, hein, João Neto? Que eu Faz não te muito vejo. tempo, né, É rapaz? isso aí. João Neto, hoje o tema. Olha, de cada 10 pessoas falando na rua, tem 11 falando sobre isso aqui. Hoje o tema é canetas emagrecedoras. Canetas emagrecedoras, né? E aí a gente O aproveita hit do momento. hit do momento para a gente aproveitar aí para apresentar o nosso convidado de hoje, né? Vamos apresentar aqui. É o Dr. André Gonçalves, médico endocrinologista, professor de endocrinologia da UFP e Uninova FAP e superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. E a gente dá boas-vindas para ele, né? É isso aí. Então, André, seja André. bem-vindo ao podcast. Ninguém mais bem preparado que ele para falar É, sobre né? isso aí. Depois a gente tem Ah, sorte de trazer o Dr. André aqui, né, rapaz? eles vão ser brindados com essa beleza, nos nossos Tá espectadores. certo. Dr. André, seja bem-vindo. Obrigado. É Tudo sempre em um prazer estar paz? com vocês. É sempre um prazer encontrar vocês, amigos de muito tempo. Então é um prazer trocar umas ideias com vocês aqui hoje. Tá certo, então. Muito obrigado. E o Samuel já trouxe a questão aí do tema, as canetas emagrecedoras, É. né? E aí eu já começo perguntando para o senhor: solução, risco ou ilusão? Depende da forma como é utilizado. Pode ser a solução, pode ser uma ilusão se você não usar de forma adequada e tem um risco gigantesco se você seguir as modas que são propagadas por aí. Então é uma coisa que, a depender da orientação que você receber, pode ser qualquer coisa. Viu? André, então vamos começar. Porque a gente assiste aí na internet, é uma loucura, né? Todo mundo é médico, todo mundo entende caneta, as canetas são todas de boa procedência, né? Vamos falar aqui os pontos principais. Vamos começar assim. Procedência. É uma medicação que tem que ser colocada inclusive em refrigeração. O que é que você pode falar da gente dos grandes riscos, começando desse comércio desenfreado, que é só ligar a televisão e você vê qual é o grande risco de se comprar uma caneta sem uma procedência. Bom, até antes disso, é interessante traçar um pouquinho do histórico de onde vêm essas canetas, né? Uhum. Se fala muito que é uma moda nova, que é uma novidade que surgiu, que ninguém sabe o que vai acontecer para frente, mas na verdade essa linha de medicações foi desenvolvida há mais de 20 anos. Ela já é aprovada no mercado americano já desde 2005 para tratamento de diabetes. A questão do tratamento de obesidade veio depois. E, claro, gerou essa glamorização toda que se fala, né? Coisa da perda do peso também. Exatamente. Existe realmente um controle muito bom do diabetes, mas tem toda essa questão da perda de peso associada, que é o que realmente atrai os olhos de todo mundo. É uma medicação que, quando bem indicada, funciona muito bem, mas a gente precisa lembrar que é uma medicação, primeiro, injetável, o nome já fala, e também que é uma proteína, um peptídeo. Então, é uma molécula que tem uma certa instabilidade. Se a gente começa a usar de qualquer forma, começa a guardar de qualquer forma, não tem cuidado com a conservação, com o transporte, aquilo que era originalmente presente lá na caneta pode simplesmente mudar completamente. E aí você O deixa... princípio ativo, né? Isso. Vai ser perdido. Pode ser desde passar a ser uma substância que simplesmente não tem efeito nenhum, a ser alguma coisa contaminada, alguma coisa que possa ter até um efeito deletério mesmo para o paciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí quando se fala, não, eu estou comprando de uma propaganda que eu vi na rede social, no salão de beleza. Minha vizinha bota no grupo do condomínio. A procedência disso é bem questionável. Se as farmácias são fiscalizadas quanto a isso o tempo inteiro, tem toda uma rede de logística para caminhões refrigerados, para trazer esses medicamentos para cá, para Teresina e para o Brasil inteiro. O pessoal que traz em bolso de mochila, em fundo falso de mala, em pneu de caminhão, como é que a gente consegue conservar um procedimento desse? Não dá. Exatamente. Agora, o senhor acredita que é uma modinha ou é mesmo uma busca pela saúde, pela solução do problema, que é a obesidade, saúde pública, lógico? Ou é só uma modinha, doutor André? Como é que você avalia isso? Porque é uma novidade, né? Sim. Eu tendo a achar que existe agora a modinha da busca por aquele perfil de corpo que é vendido Sim. nas redes sociais. E essa é uma das ferramentas vendidas para se conseguir aquele corpo que os influenciadores vendem como sendo o sinônimo de saúde, né? E é realmente uma medicação que é bastante eficaz para tratamento de obesidade. Então, se consegue uma boa parte daquela meta de
que antigamente era meio que inatingível, de Sim. corpo perfeito, musculoso, com percentual de gordura lá embaixo, sem ter o grau de sacrifício que é necessário para isso, a medicação ajuda bastante nisso. E aí corre o risco da gente pegar uma medicação que é segura, que é eficaz, que faria uma diferença gigantesca na população como um todo e estragá-la, associando ela a uma mod, como você mesmo falou, uma modinha, uma dica de TikTok, de Instagram, etc. Então corre esse risco de desvirtuar completamente a droga. E André, e aí a gente sabe, né, que essas canetas, essa medicação, ela leva a pessoa a perder um peso. E isso tem um certo caminho dentro do corpo. De uma forma assim mais popular, para o nosso espectador entender, como que realmente essas drogas agem dentro do corpo, que a pessoa realmente diminui ali a vontade de comer, aumenta a saciedade. Explica um pouquinho para as pessoas entenderem que não é uma simples canetinha do nada. Sim, não é exatamente milagroso. Não. Né? Ele tem um mecanismo de ação que é bem interessante, que atua em 3 pontos principais. O primeiro ponto é no cérebro mesmo. Uma vez que ele penetra no cérebro, ele atua liberando alguns fatores dentro do cérebro que vão diminuir a fome, vão aumentar a saciedade, então você vai ficar saciado mais cedo, e vão também estimular a termogênese, ou seja, a queima Que calórica. seria isso aí? Seria a geração de calor, gerando a queima de gordura Certo. para isso, né? Então isso é um estímulo central no cérebro que acontece por ação dessas drogas. Então vamos lá, diminui a vontade de comer, Deixa saciado mais aumenta rápido a saciedade e tem e a aumenta termogênese. essa termogênese que gera mais queima de calorias. Então por esse lado já seria muito bom, né? Mas além disso tem uma ação também intestinal, que é onde melhora bastante a questão do diabetes. Na presença do alimento no trato gastrointestinal, no intestino, libera 2 hormônios que, por sua vez, vão atuar liberando mais insulina para queimar logo aquele alimento que é metabolizado e bloqueando os hormônios que aumentariam a glicose demais no sangue, bloqueando o glucagon, favorecendo que essa glicose, esse alimento que você está ingerindo, vá para a gordura, vá para o tecido adiposo, não fique aumentando as suas taxas no sangue. Então melhora muito o colesterol, melhora muito o triglicerídeos, melhora muito o diabetes, tira a gordura dos locais onde ela não deveria estar, como por exemplo o fígado, e leva para o local adequado, que é o tecido adiposo, o tecido gorduroso. E tem um terceiro ponto que é mais mecânico, ele atua retardando o esvaziamento do estômago. Então o estômago fica cheio mais rápido. Isso é principalmente um dos principais efeitos colaterais associados, que é a questão de ficar com aquela sensação de náusea, de empachamento, às vezes com vômito, porque realmente o estômago fica cheio mais cedo. Pro outro lado, a pessoa não quer comer, né? Isso, a ideia é essa. Come menos. Às vezes a gente come com os olhos, né? E por isso muitas vezes a gente come além do que o estômago permite naquele momento e acaba vomitando. Agora o que a gente vê é muita gente comprando, como eu disse, pela internet, comprando de qualquer forma. Sim. O uso indiscriminado. Qual é o perfil das pessoas que podem usar? Existe um perfil, vamos dizer assim, um desenho de uma pessoa que precisa usar essa caneta? Ou qualquer pessoa pode usar? Teoricamente qualquer pessoa pode usar, mas o paciente ideal para usar é aquele paciente que está acima do peso, preferencialmente com gordura mais abdominal, né, aquele padrão mais de gordura visceral mesmo, que tenha alguma doença relacionada à obesidade ou que tenha alguma doença relacionada a um risco para diabetes. Então quem tem, por exemplo, ovário policístico, quem tem gordura no fígado, que é a esteatose hepática, quem tem algum risco para doença cardíaca, porque está hipertenso, porque tem colesterol alto, esse é o paciente que mais se beneficia. O paciente saudável, que não tem nada disso, pode tomar? Pode. Agora, presume-se que ele tem que ter pelo menos um excesso de peso. Por exemplo, né, aí você falou do paciente saudável. Vamos entrar aqui na seara do esporte, alta performance. Então, um atleta que vai entrar na competição, ele aumentou um pouquinho o peso dele. Ele pode tomar desde que seja feito com acompanhamento? Ou você acha que isso aí é um pouco temeroso? Um dado curioso que aconteceu ano passado foi que o médico do São Paulo prescreveu para os atletas do São Paulo usarem a tisepatida. Acho que não foi nem o Monjaro, foi a tisepatida manipulada, pelo que campo entendi. de futebol? Isso. Não sabia. E aí a ideia deles é porque ele percebeu que os atletas tinham composição corporal ruim, estavam com um excesso de gordura corporal e ele queria acelerar essa perda. E parece que isso melhorou, a composição corporal dos atletas melhorou, mas o desempenho em campo piorou. Eles começaram a correr menos e nos finais das partidas eles começaram a perder fisicamente. Então corre esse risco. O atleta de alto desempenho, teoricamente, ele já é treinado para ter um percentual de gordura corporal adequado e ter um padrão alimentar condizente com aquilo ali. Mas nesse caso aí, ele perde o desempenho porque mexe na parte de porque ele não consegue muscular? comer o que deveria. Ah, entendi. E aí ele acabou tendo uma ingestão Não faz a calórica reserva de menor. glicogênio, acaba não fazendo aquela potência ideal. Entendi. E aí no curto prazo, então, tem esse risco. Agora, se você vai se preparar para, por exemplo, uma corrida daqui 6 meses, quer melhorar a composição corporal daqui para lá, aí ok.
Mas no dia a dia, no exemplo do atleta de futebol, por exemplo, talvez seja temerário por isso, porque você tem uma queda brusca de desempenho. Então, cada caso é um caso. Sim. Entendi. Agora, essa venda indiscriminada preocupa os senhores enquanto profissionais da saúde que orientam, que trazem essa boa informação, que a gente vê, como eu falei anteriormente, venda em todo lugar. Né? Agora, assim, como é que os senhores acompanham? Você medica o seu paciente, como é que orienta para que compre o medicamento certo, correto, né? Que não seja o a falso. Pergunta do João, qual é o paciente, a pessoa que vai começar, qual é a melhor forma de fazer uma compra segura? Na farmácia, não tenha dúvida. As farmácias são fiscalizadas para isso, tem toda uma cadeia logística própria, tem toda uma regulamentação que elas têm que seguir. Talvez até por isso tenha um custo maior, mas elas pelo menos podem ser cobradas por isso. Você comprar por outra via, a gente não consegue garantir. Precisa prescrição médica? Me perdoe interromper. Prescrição médica. Hoje em dia é obrigatório. Sim, sim. Infelizmente nas redes sociais não isso aí a gente não não conta, se exige né? nada, né? Mas pelas vias normais exige prescrição médica, inclusive Então, com retenção de A receita. pessoa vai ao médico, né, endocrinologista, e ele dá a prescrição e ele já vai na farmácia, encomenda e depois Sim. é sob encomenda, né? Isso, e o ideal é que ele seja livre para comprar mesmo. Vá na farmácia que ele quiser, pesquise preço, que o médico não tenha vínculo nenhum com isso, porque isso garante que não vai ter conflito de interesse, garante uma certa idoneidade no tratamento. Certo. Quando mesmo que você venda na sua clínica, não, eu vendo na minha clínica, eu garanto uma procedência melhor, não é clandestino, ainda assim vai ter um certo conflito. Então, eu recomendo que o paciente acabe comprando de forma independente, sempre numa farmácia confiável. A chance de vir alguma coisa com procedência duvidosa, ou que gere um efeito colateral maior, acaba sendo mais diminuída, né? Entendi. Muito bem. Outra pergunta que eu queria fazer para você a respeito disso, a gente acompanha aí nas TVs as pessoas usando, né? Não posso falar, quase falei o nome aqui, de uma das mais famosas, e depois de um certo tempo, a pessoa volta a ter saciedade, fome e começa a engordar novamente. A gente acompanha isso, né? E aí a pessoa fala, essa canetinha não serve de nada, é igual a todos os outros, todos os regimes que eu fiz. Até quando isso é verdade? Até quando isso não retrata a verdade? Isso é muito verdade. Então vamos lá. Vamos lá. O problema é que a obesidade é doença crônica, né? Então, às vezes, a gente tem aquela expectativa de chegar naquele determinado ponto, que é individual. É entrar naquele vestido, tirar a foto da formatura, ir para o casamento tal, correr a corrida tal, como foi mencionado antes. Chegou naquela meta, o paciente às vezes acha que a missão está cumprida e para. E que vai ficar naquele peso. E que vai ficar naquele peso eternamente. Esse remédio não dá rebote. A questão é que o rebote não é do remédio, o rebote é do paciente, né? O paciente tem uma certa tendência a ganho de peso. E o corpo tende a querer voltar para o estado anterior. É como se fosse um elástico que você puxa. Ele tende a te voltar para o local que ele estava antes. O corpo tem uma certa homeostase, que é aquele equilíbrio que ele tenta buscar sempre. Então, se você perde, por exemplo, 10 quilos, o corpo está interpretando que você ficou 10 quilos desnutrido, 10 quilos mais frágil. E o corpo é programado para sobreviver, não é programado para entrar no shape. Então, vai sempre tentar buscar isso aí. Se você tem obesidade desde sempre, você tem todo um aparato genético que te leva a isso. Isso não se resolve em 6 meses, em 1 ano. Isso indica, muitas vezes, tratamento contínuo. Quando a gente, antes do João Neto fazer a próxima pergunta, eu lembrei de um professor que eu tinha de antropologia que falava que o ser humano ele foi criado, a gente é criado para criar reserva. Exato. Né? Então, o corpo acha que a gente pode morrer. Então, vamos reservar, vamos criar uma gordurinha aqui, que é para garantir a vida, né? Então, na verdade, a gente teve até que o André Teles, um abraço para ele, e ele falando que é o seguinte, regime também, né, regime alimentar, você faz, chega no objetivo e daqui a um tempo você vai sair um pouquinho, você tem que estar sempre lembrando de entrar de novo, né? Exatamente. Você tem que... É uma luta diária, a verdade é essa. Mas era só para complementar. Exatamente. Agora, doutor André, vamos falar aí dos efeitos colaterais, né? O que preocupa também. Ele não só beneficia. Sim. E também está chamado, eu vejo muita gente falar do efeito rebote. Queria que o senhor explicasse para a gente. Os efeitos colaterais é a questão do efeito rebote, né? O que a gente espera mais de efeito colateral é a questão das náuseas, principalmente quando o paciente... Aí nisso o bom nutricionista ajuda bastante. Então é uma coisa que a gente conversa já com o paciente desde cara. Muitas vezes o paciente gasta muito dinheiro com esse tratamento, aí acha que não precisa gastar com mais nada. Aí é que ele precisa de um bom nutricionista, se possível de um bom personal.
porque ele vai ter um tratamento bem mais coerente e com menos esse efeito colateral. Se você só toma um remédio e não segue a dieta direito, ele tende a manter, até por hábito, uma dieta mais rica em gordura, mais pobre em fibra, mais pobre em água. Ele começa logo a ficar cheio, empachado, nauseado, constipado muitas vezes, porque a quantidade que come vai ser menor. Então, nutricionalmente, a dieta fica muito pobre. Começa a ter queda de cabelo, unhas frágeis, então ele precisa ter um teor nutricional melhor, de proteínas, minerais, vitaminas, etc. Tudo isso tem que ser considerado. O efeito colateral mais imediato é esse. No médio prazo, aumenta também o risco de cálculo na vesícula. E aí se fala muito da questão de pancreatite. O remédio em si não causa pancreatite. A pancreatite seria uma inflamação do pâncreas, né, que é aquele órgão que produz insulina. Mas o que o remédio faz, não é nem um remédio. As variações bruscas de peso aumentam a chance de pedra na vesícula, de cálculo na vesícula, que pode migrar para o pâncreas. Se um cálculo desses migra para o pâncreas, ele entope o ducto do pâncreas e causa pancreatite, que é uma doença grave, pode até matar. Então, o problema são as variações bruscas de peso. Mas como essa medicação causa isso, aumenta essa chance. É uma coisa a mais para ser orientado. E depois disso tudo ainda tem o velho rebote. Você pode passar incólume por isso tudo. No momento em que você para de fazer seu tratamento, como o corpo vai tentar voltar ao seu estado anterior. E muitas vezes o paciente também tem aquela sensação de liberdade. Já paguei minha promessa, já cumpri minha meta, agora eu estou tranquilo. No dia seguinte ele volta a ganhar. André, uma pergunta mais técnica aqui, mas quem está em casa e está usando a caneta, às vezes tem essa dúvida. Então, por exemplo, existem as miligramas da caneta, né? Então tem caneta de 15 miligramas. A pergunta que eu te faço é o seguinte: aquelas canetas que vêm, aquelas que são importadas da Inglaterra, você tem como, através dos cliques, você dosar, né? A minha pergunta o efeito você fracionando é o mesmo? Porque a gente vê essas canetas que estão sendo vendidas agora aqui no Brasil, elas já são dose única. Isso. Você tem que aplicar de uma vez. A minha pergunta é: a dose única é igual à dose fracionada dessas canetas importadas ou tem diferença? Teoricamente é para ser igual. A gente vai ter, inclusive, no Brasil esse ano o lançamento da caneta de múltiplas doses do fabricante, né, do Lilly. Então vai ter desse que hoje é dose única. Isso. Certo. Vai ter a dose única e vai ter a dose de múltiplas doses. Vai ter as duas formulações aqui. Entendi. Teoricamente é a mesma coisa. Nas duas situações fica um volume residual na caneta, mas que é desprezível mesmo e, teoricamente, o que é aplicado é confirmado. Lembrei agora de outra pergunta. Sabe que a caneta não é baratinha, né? Sim. Então fica um tantinho assim. E aí já viu o que é que o brasileiro faz, né? Arranja uma seringazinha, puxa e aplica. E esse restinho que a pessoa vai lá e aplica, é perigoso? Pode ser feito? O que é que você me diz disso aí? O problema é que você não sabe exatamente o volume que tem ali. Por mais que ele meça, saber a concentração exata, se na hora que ele aspira para aplicar aquilo, se não tem contaminação, porque você... Uma coisa é você fazer isso no hospital, no ambiente hospitalar, outra coisa é você fazer em casa sem orientação nenhuma. Ou seja, o fabricante faz essa... Não é, André? Me corrija se eu estiver errado. Ele faz ficar esse restinho que é uma trava de segurança, vamos dizer assim. Mas na realidade as pessoas estão... Como é um pouco caro, eles puxam e aplicam, né? Mas é um temeroso também. Sim, você não sabe o que está indo de verdade. Samuel tocou num assunto importante, que era a questão do preço, do acesso às pessoas, doutor André. Como é que está o trabalho, a informação que o senhor traz aí do Sistema Único de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, para atingir as pessoas menos favorecidas? Pessoas que precisam desse medicamento, mas não têm a condição de comprar. Inclusive, já existe um projeto no Brasil com relação a isso, um trabalho? Eu acho que foi ontem ou anteontem que saiu uma quebra de patente, você pode... Foi. Não é isso? Não. Tem essas duas coisas. Pois não. Já houve a consulta, sempre que se lança qualquer medicação no SUS, faz uma consulta pública às sociedades médicas para ver se aquilo é realmente válido ou não. Já foi feita essa consulta pública para tratamento, uso dessas canetas para tratamento de obesidade, para tratamento de diabetes, e a consulta pública foi favorável. Mas, num primeiro momento, ela ainda não entrou, acredito, por questões de orçamento, porque realmente é uma coisa que, por mais que seja importante, diminua um monte de complicações de saúde, talvez tenha um impacto em termos de custo de financiamento da saúde que, nesse momento, seja proibitivo para o país, eu não sei dizer. É uma coisa mais para os gestores até discutirem. Eu tendo a achar que é válido porque o benefício de você diminuir essas complicações provavelmente gera muita redução de custo. Vai diminuir diabetes compensado internando, vai diminuir doença cardiovascular internando. Então, em poucos anos esse custo se tira. Acredito que seja válido, mas nesse momento ainda não tem essa perspectiva.
Por outro lado, à medida que vão sendo lançadas drogas mais novas, com mecanismos de ação mais modernos, mais potentes para perda de peso, as anteriores vão barateando também. Então acaba ficando uma coisa cada vez mais acessível para o resto da população. A própria semaglutida, né, que é uma caneta que era um pouco mais falada até pouco tempo atrás, né? Ela teve a queda de patente agora, né? Não foi nem quebra, foi o término mesmo da patente, porque depois de 20 anos de uso comercial, ela no Brasil caiu a patente agora. Então deve chegar a formulações similares, com preços menores. Fora do Brasil já existem similares também sendo lançadas. Existe esse movimento no mundo inteiro. Isso é muito importante. Eu vou fazer, eu estou levando para o meu lado médico, né? À Profissional, vontade. mas eu vou fazer outra pergunta aqui técnica, mas é interessante. Muito se falava, eu tenho alguns amigos, o André também, cirurgiões bariátricos, aquelas cirurgias de redução de peso, e se falava no início, acabou a cirurgia bariátrica, ninguém mais vai fazer. Na realidade, André, eu acho que essas drogas, elas são, na realidade, um amigo do cirurgião bariátrico. Também Porque, acho. na realidade, o cirurgião precisa que o paciente, o grande obeso, né, perca um pouquinho de peso para ir para a cirurgia. Existe algum dado, você sabe alguma coisa sobre o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que eles estão falando disso? Porque no início tinha esse pequeno temor, né? Você deve ter escutado. Mas Acho que o ainda que é que tem. eles estão falando? Se hoje eles veem com bons olhos ou eles acham que existia muita crítica, achar, não, isso é uma modinha, como o João Neto está falando, isso vai passar? Ou você acha que realmente agora eles estão vendo como um aliado? Acho que eles veem como um aliado, mas com certo receio. Claro, aquela questão de sempre... A novidade, o novo sempre gera uma certa desconfiança, né? Mas acho que eles usam bastante hoje como adjunto. O paciente perder um pouco de peso antes da cirurgia diminui muito o risco. Depois da cirurgia, os pacientes têm uma magnitude de perda de peso muito maior com cirurgia ainda. A perda de peso pode chegar até 50%. Mas mais ou menos 30% dos pacientes voltam a ganhar peso. Esses tratamentos, essas canetas ajudam muito na manutenção do resultado da cirurgia também. E tem uma ferramenta... tanto antes quanto depois. Isso, então é uma ferramenta que eles podem lançar a mão também para garantir o resultado deles também. Doutor André, mais uma pergunta. O grande obeso, né? E aí a gente está falando de paciente que tem mais de 150, até, sei lá, 200 quilos. A absorção numa caneta dessa é a mesma coisa ou existe diferença? Teoricamente é a mesma coisa. A mesma coisa. E a magnitude de perda de peso, como é percentual, acaba sendo muito maior nesse grupo, né? Então Entendi. quem responde bem aí acaba tendo um resultado muito bom. Agora, o paciente que precisa perder metade do peso, existe uma limitação das medicações. Mesmo as mais promissoras, que ainda vão chegar no mercado, não prometem mais do que 30% de perda. Entendi. Então vai ainda ter espaço para cirurgia nesses casos. A questão aí não adianta usar a caneta, né, e não mudar os hábitos, né? Com Achar certeza. que a caneta é milagrosa não é o caminho. Vou né? virar atleta. Assim. Exatamente. Não, vou colocar aqui e vou. Se eu não mudar de hábito, o efeito também não é satisfatório, né? Não, e também vai ficar passando mal direto, né? Sim. Porque se você tem aquele hábito de alimentação mais calórica, mais rica em gordura, a própria gordura retarda o esvaziamento do estômago. Você pega um remédio que já faz esse efeito, então você vai comer, às vezes, um volume menor, achando que está comendo pouco, mas uma alimentação bem calórica, bem desequilibrada para aquela necessidade, vai ficar nauseado o dia inteiro, vai ficar menos disposto o dia inteiro. Então você, às vezes, emagrece, mas perdendo qualidade de vida e pagando caro. Inclusive, André, você falou agora num ponto, eu lembrei aqui, quando a pessoa está fazendo, e depende também da dose, né? Me corrija aí se eu estiver errado, tem que ter muito cuidado com o que vai comer. Sim. Porque se comer coisas muito gordurosas é uma náusea muito grande e às vezes a desistência até e a avaliação de que a medicação não está servindo é muito mais pela alimentação da pessoa do que pelo uso, né? Correto, não é isso? Eu oriento sempre os pacientes a respeito. Eles negligenciam muito isso. Acham que é só tomar a injeção e ser feliz. Mas se mantiver o padrão alimentar, Não adianta. não adianta. Vai passar mal, vai sair falando mal do remédio. O remédio sempre leva a culpa. É, com certeza. Bom, assim, e como é que deve ser o acompanhamento, né? O senhor passa a medicação, a canetinha,
E esse acompanhamento, ele é permanente ou como é que fica? Até quanto tempo o paciente retorna? Quanto tempo? Qual é o tempo de Tipo, uso? A questão dos miligramas, né? São duas perguntas, né? O uso que você está falando da caneta e o tempo de retorno ao Isso, médico. exatamente. Vamos lá, doutor André. É muito individual, né? Mas o Cada ideal caso é um caso, é o cada velho caso ditado. é um caso, Né? assim. Mas no começo acaba sendo mais frequente, até para a gente sentir o que o paciente está percebendo, quais são os efeitos colaterais, fazer o ajuste da dose. Uma vez que ele chegue numa dose que mantenha uma perda mais ou menos média de peso mensal e principalmente que deixe ele sem fome, sem aquela lembrança do que vai comer daqui a pouco, lembrança do que tem na geladeira para ver mais tarde, que chama de food noise, né? Aquele barulhinho de comida no ouvido o tempo todo. Se isso está silenciado, ele está na dose adequada. Quando a gente chega nesse momento, a gente começa a soltar mais o paciente. Se no começo ia todo mês, aí começa a ir a cada 3 meses, a cada 6, mas sempre lembrando que é doença crônica, que ele tem que acompanhar, que o acompanhamento com o nutricionista precisa acompanhar em paralelo. Sim. Então é uma coisa que ele tem que casar com o médico, senão ele vai jogar o dinheiro fora. Sempre é uma pergunta pertinente, quando se fala em medicina, em relação à criançada. Criança, pode usar qual idade? Bom, a gente tem limites de idade baseados em bula. Então a gente tem a medicação mais antiga, que é a semaglutida, que o nome comercial é Ozempic, que é aprovado por bula a partir dos 12 anos. A tisepatida, que o nome comercial é Mounjaro, a bula aprova a partir dos 18 anos. Isso pode ser flexibilizado baseado no peso, no tamanho do paciente, mas o que tem em bula hoje é isso. Certo, então a gente deve seguir a bula. Existe diferença do Ozempic para o Mounjaro? Em termos de eficácia, sim. O Mounjaro, que é a tisepatida, tem uma potência maior em termos de perda de peso, bem maior. Mesmo o Ozempic em doses mais altas, controlando bem o diabetes, controlando bem o peso, a magnitude em termos de perda de peso do Mounjaro é maior. Efeitos colaterais, o Mounjaro tem menos, acaba sendo menos náusea, menos mal-estar, você tem uma certa tolerância a essa questão desses efeitos colaterais. Agora, pelo Ozempic ser uma droga mais antiga, mais testada, a gente tem mais evidências de efeito benéfico do que com o Mounjaro. A gente sabe que o Ozempic diminui o risco de doença cardiovascular, diminui o risco de infarto, diminui o risco de doença renal nos pacientes com diabetes. E a gente não tem ainda tantos dados assim como o Mounjaro, até por ser uma droga mais nova. Os estudos estão correndo a respeito, a gente acredita que seja semelhante quanto a isso. André, você falou de medicações injetáveis, né? E comparando as injetáveis com aquelas medicações orais que precederam. Ih, rapaz, enganchou aqui. Você diz corrige aí. Que antecedeu. Precederam. Qual que é a efetividade comparando as duas? A gente tem a semaglutida oral, né, que é o Rybelsus, nome comercial, que para controle glicêmico, né, para controle do diabetes tem a mesma eficácia, mas para controle de peso ela é um pouco inferior às formulações injetáveis. Talvez porque tenha todo um ritual para tomar. O paciente tem que tomar em jejum, com pouca água, esperar meia hora para tomar café. Talvez isso atrapalhe um pouco a absorção. Então, para peso é um pouquinho inferior. É bem eficaz, é bem interessante, mas um pouco inferior. Agora, entre Ozempic e Mounjaro, quem escolhe, o paciente ou o médico? Eu mostro as informações para ele e eu acho que o paciente tem que fazer parte da tomada de decisão, né? Muitas vezes o paciente chega lá, doutor, eu quero usar esse aqui porque o fulano de tal usou. Existe muito isso, né? Demais. Quando não é outro paciente que indicou, estou usando isso aqui, vá lá no doutor André. Às vezes é o influenciador digital que está usando remédio tal e ele quer usar aquilo. Aí você vai mostrar, olha, esse remédio tem esses benefícios, esses riscos, esse preço mais ou menos. Esse outro tem esses. Aí o que você acha? O paciente tomando parte da decisão, eu acho que a chance dele aderir melhor ao tratamento aumenta, né? E na tua prática clínica, no teu consultório, o que é que você atribui? Duas perguntas. Primeiro, ao índice de maior sucesso do cara que está começando a usar, o paciente está começando a usar e emagrece, e também o insucesso, que você sente aquela pessoa que desanima. Qual é a característica principal que você nota nesses dois casos? Eu acho que o paciente que realmente vai para ouvir, ele tem um sucesso maior. Ele segue mais as orientações, ele compra mais a ideia do tratamento em si, e entende que não é só aplicar. Aquele paciente... E também, talvez, entenda que o objetivo às vezes tem um certo limite também. Sim, não ele entende a expectativa, né? Exato. E aí ele aceitando aquilo ali, ele comprando aquela ideia, que é uma questão de saúde também, aquela questão que não é só aquela hype de perder peso naquele momento, ele acaba tendo um resultado melhor. Aquele paciente que pula de médico em médico, que já foi nutrólogo porque estava na modinha, que já foi no outro profissional,
O que segue muito só orientação de rede social, ele quer um resultado imediato. Esse abandona mais fácil, ele não tem a mesma motivação, não está tão disposto a ser orientado. Esse normalmente já pula para outro médico. O senhor acredita que com a chegada dessas injeções, das ampolinhas aí, como é que você chama? Das canetinhas? As canetinhas, né? As chamadas dietas milagrosas foram esquecidas, doutor Né? O senhor que vive... Dieta da lua, essas dieta da dietas, selva, as dietas milagrosas foram esquecidas pela população? Ficou mais difícil de vender, né? Uhum. Era uma promessa mirabolante demais e que não tinha lá muito resultado. Aí você pega um tratamento que é eficaz, que tem resultado, então acho que na hora da galera vender, eles estão vendendo mais isso aí, porque tem mais chance de entregar Eu tenho até não tenho visto mais, inclusive, na TV, né? Tem aqueles anúncios, né, nos intervalos, Sim, demais. Aí o pessoal vendendo aqueles Esse- remédios milagrosos, mas não tem visto pouco. A gente sabe que o emagrecimento tem muito a ver com a mente, né, Wanda? A mente, aliás, a mente comanda tudo, né? A mente comanda tudo. Então, assim, a gente percebe que a pessoa quando emagrece, isso que ele está falando, ela tem que aceitar aquilo ali, tem que Sim. saber que é um processo. Geralmente, né, quem tem problema de peso é um processo crônico, ela tem que se policiar Sim. a vida toda. Então, diante disso, o emagrecimento, né, o verdadeiro emagrecimento, ele começa no corpo ou na mente? Boa pergunta. Você não consegue dissociar os dois. Então é por isso que aquele paciente que está disposto de fato a ouvir, ele tem um resultado melhor no longo prazo. Ele entende melhor a proposta. Então é o paciente que vira seu parceiro, que entende o que você está propondo para ele. Então esse é o que a gente vai ter mais orgulho de tratar, vai ficar mais feliz com o resultado. Porque você sabe que pode esperar daquele paciente. André, uma pergunta que todo mundo já me fez aí, às vezes eu não sei responder. Quem está usando eu não vou falar o nome, a caneta emagrecedora, pode beber? Olha aí, é uma pergunta frequente. Eita, a cerveja sempre está no meio da pergunta. Esses pacientes perguntam sempre. Olha, pode, viu? Pode. Qual é a questão? A cerveja, por exemplo... Não tem nenhum efeito colateral? Tem. Então vamos lá. A questão da cerveja... Agora o pessoal que estava olhando para o lado... Estavam esperando até agora. Agora, meu amigo, tá todo mundo de olho. Seu momento chegou. Bom, a cerveja, por exemplo, ela tem, como ela fermenta, né, ela gera um volume maior. Então, para uma medicação que retarda o esvaziamento do estômago, na prática torna o estômago menor, vai dar mais efeito colateral, vai dar mais mal-estar. Por outro lado, o paciente vai ter menos vontade de beber também. Essa mesma ação central que diminui a vontade de comer, também diminui a vontade de beber. Diminui o prazer que a bebida causa. Então, ele vai ser menos motivado a isso. E o efeito da bebida aumenta porque fica mais parado? Teoricamente, não. Os estudos que compararam isso até mostraram que os pacientes demoram mais a embriagar-se. Uma coisa curiosa aí. Isso acaba gerando uma preocupação extra. Muitas vezes eles percebem que estão melhores, bebem de forma mais destemida, vamos dizer assim. A ressaca no dia seguinte acaba sendo pior. Acaba sendo maior. Agora tem gente, eu vejo muita gente também que toma as canetinhas, doutor André, Samuel e telespectadores, mas continua naquela mesma vida da panelada do final de semana, a mão de vaca, a cerveja. Coisinha leve, né? Até que ponto isso não contribui para uma recuperação mais rápida? Contribui demais, porque assim, é um negócio que... E sobrevive comendo tomando o efeito, eu estou dizendo, não retarda? Não retarda, doutor André? No começo, você passa mal pra caramba, mas depois o corpo desenvolve o que a gente chama de tolerância. Ele vai se adaptando a esse efeito. Ele começa a se adaptar e começa a poder comer isso aí tranquilamente. Olha isso. Então quer dizer que a caneta pode um dia, se o cara continuar, ele vai pode fazer mais superar efeito. isso aí, sim. E aí ele começa a ganhar peso. Às vezes ganha peso, claro, de forma atenuada em comparação se não usasse, né? Mas ele consegue levar a vida dele quanto a isso. Agora, ele tá meio que se sabotando, né? Acontece muito com bariátrico, viu? O paciente com pós-cirurgia bariátrica, o estômago fica com 100 ml. Quase nada. Quase nada, né? O paciente aprende rápido a burlar isso aí. Ele começa a pegar, por exemplo, leite condensado, que ocupa pouco espaço, manda muito ver a lata. calórico. E eles aprendem na sala de espera. Um passa pro outro. Como é que faz para comer, como é que faz para burlar. Então, assim, é aquela coisa. Se você trabalhar só o corpo, não trabalhar a mente, né? É a questão da mente. Dificulta demais. Muito bem, João, deve ter ido. Bom, aí a gente quer saber também. A questão, André, essas dietas que as pessoas fazem, que não fugiram um pouco da questão das canetinhas, das dietas milagrosas, mas essas que as pessoas verem dos influenciadores, mas que
não tem nenhuma relação com isso que estamos falando, mas eu vejo. Até que ponto as pessoas devem acreditar, devem ser fiel, porque existe gente que são, o nome já diz, influenciadores. Sim. Tem gente que não faz propaganda da injeçãozinha, mas faz de outros produtos. Sim, verdade. Daqueles que prometem emagrecimento com 30, 60, 90 dias e que para você que não tem dinheiro. Eu já vi comerciais como o Zepic de pobre, não sei o que de pobre, essa coisa que não é aquilo que estamos falando, mas existem essas falsas promessas. Eu digo falsas, que eu não sei. Quem vai dizer é o senhor. Até como é que o senhor vê esse comércio aberto para essas pessoas, inclusive gente famosa fazendo sobre isso, né? A gente abre, às vezes, ali na rede social e de repente aparece um comercial daqueles de mídia paga, né, com determinada pessoa, dizendo, olha, esse aqui é bom para você que não está em condição, tal, você toma isso, tantos frascos você diminui. Quer dizer, isso é perigoso, né, doutor André? Isso é bem perigoso e mesmo quando não é patrocinado de forma escancarada, as pessoas falam, não, vou trazer aqui informação técnica para você, mas lá embaixo está o cupomzinho de desconto do cara. Então sempre tem algum conflito. Em relação a dietas em geral, você tinha falado, cada dieta teria seu benefício, mas o que vende mais acaba sendo a narrativa, a história que é criada ao redor. Dieta paleolítica, os homens das cavernas comiam assim, é o natural, coma desse jeito. Eu não sei por que homem da caverna virou sinônimo de saúde, os caras morriam com 30 anos, não sei, mas criou-se essa história. Essa vem de onde? São Raimundo Nonato? Pois é, talvez perguntar pro pessoal lá como é que era a dieta lá, porque realmente... Essa é uma. A outra, dieta do tipo sanguíneo. Sempre tem uma narrativa bonita a respeito, que inclui algumas palavras bonitas, às vezes um mecanismo fisiológico que é até plausível no meio, que é para dar aquela aura de cientificismo, né? Na prática, qualquer estratégia de redução de calorias gera perda de peso. Mas depois de um ano, jejum intermitente, mesma coisa. Depois de um ano, o que determina mesmo a perda de peso é a magnitude de restrição calórica que você fez. Então, no caso do jejum intermitente, por exemplo, se você passa 12 horas por dia sem comer, você vai ter menos tempo durante o dia para comer. Então, o teor calórico acaba caindo. Porque você não consegue comer mais por limitação de tempo. Mas, no longo prazo, todas as dietas são iguais. Você perde peso igual a depender da quantidade de calorias que você restringiu. Ou seja, na realidade, acho que o que o doutor André está querendo falar é que é preciso ter um equilíbrio. Sim, sim. Não é? Um equilíbrio, inclusive, não só em dieta, mas também em uso de medicação. Não é isso, André? Com certeza. Não existe nenhuma medicação. Eu posso falar assim, um testemunho próprio, que eu sempre lutei contra o peso, a minha vida toda. E eu não sei nem falar quantas dietas eu já fiz na vida. Mas tinha uma época que era dieta de proteína, era só proteína, e depois era comer muita folha, que a folha e tinha que ser folha, um tipo de folha verde escura, porque absorvia mais não sei o que lá. Então, assim, eu acho que sempre a gente vai viver, ainda mais nesse mundo midiático que a gente está, que tem a mídia tem coisa boa, como Sim, Corpo e Alma, claro, André, claro. mas não tem filtro, né? Tem tudo que a gente... E as pessoas, elas são muito vulneráveis, né? Elas se enganam facilmente, porque ali, é como eu falei anteriormente. E as pessoas se aproveitam. Se coloca a pessoa ali, uma pessoa que, vamos dizer, famosa, às vezes divulgando um determinado medicamento que às vezes não tem, influencia. E às vezes a gente não sabe se a eficácia daquele medicamento é como eles estão dizendo de fato, né? E aí muitas vezes são enganados. Né? André, a gente sempre faz essa pergunta. Qual seria assim a recomendação que você daria para o teu paciente que está escutando? Falando de peso, né? E aí não só falando das canetinhas, qual seria a orientação, a dica de ouro que você daria para o paciente que quer ter uma vida saudável? Eu não estou falando aqui de shape, de bonito, mas ter uma vida saudável, mais saudável. Bom, eu separaria duas coisas. A primeira é fazer o básico. Independente do peso que você está, do seu histórico, é fazer o básico. Não adianta querer fazer um tratamento caro, gastar com protocolos de sei lá o quê, sendo que você está sedentário, você tem um consumo de álcool excessivo, às vezes fuma. É vapor. Vapor também é cigarro, também tem risco. Então, o básico, fazer uma atividade física regular, qualquer atividade que você puder, se alimentar de forma adequada, evitar cigarro, evitar consumo alcoólico em excesso, isso é o básico para qualquer pessoa, isso já faz com que você largue na frente de muita gente. Além disso, tem que tomar muito cuidado com a informação que você assume como verdadeira. Infelizmente, até a classe médica está perdendo credibilidade, porque tem vários médicos em redes sociais que estão propagando absurdos. Então, sempre conversar com um médico que você confie, de preferência alguém que tenha uma formação
cartesiana, normal, uma coisa que seja especialista de fato na área. Você pode checar na rede social o RQE lá, Recibo de Qualificação do Especialista. Lá tem o registro dele, que ele fez realmente uma especialidade específica, estudou Inclusive, alguns anos viu, da André, vida. Só te interrompendo, nesse exato momento vai aparecer embaixo de você o seu Instagram, que você vai falar aí pra gente. Qual que é o seu Instagram? Quando a pessoa quiser te procurar. Pronto, André Gonçalves Endócrino. Acabou de aparecer aí. Eles vão te procurar e procure o Dr. André. Procure pessoas que realmente conheçam para você não cair no conto da carochinha. Que é só o que tem por aí. Esse é o grande perigo, né? Conto da Esse é o carochinha. perigo. Então, Então, lá, André, desculpa, só Pois lá nesse mesmo perfil você vai ver Sim. lá, tem meu CRM, tem meu RQE. Todos os profissionais que vocês forem, vejam se tem. Se você não tem especialidade, você não coloca. Então, se você vê lá, médico tal, palestrante, coach, vidas transformadas, mas não tem o RQE, ele não é especialista. Ele se declara aquilo ali. Então, procure uma fonte que tenha algum filtro de confiabilidade. certo. Isso é importante. Bom, vamos acabar, né? Tá, A conversa estamos tá chegando boa, ao fim. né? Toda conversa boa chega ao fim. Chega ao Agora, fim. André, pra gente acabar, eu fiz essa pergunta e você viu que o nosso podcast, o nome dele é Corpo e Alma. Quando a gente pensou no nome, eu e o João Neto, a gente pensou assim, em falar talvez do que seja mais completo na vida, que é o nosso corpo e a alma, que envolve a fé. Então, atividade física, alimentação saudável, informação. E a fé? Onde é que ela entra nisso tudo? Bom, se você existem até do ponto de vista bioquímico explicações a respeito, né? Se você cultiva a sua espiritualidade, independente de qual seja ela, você libera substâncias que geram prazer, libera endorfinas, libera substâncias que modulam dor, que diminuem a ansiedade. Então, se você consegue, além de cultuar o corpo, e muito da percepção de melhora com a atividade física são percepções semelhantes. Libera substâncias que geram prazer, bem-estar. Então, cultivar a espiritualidade é uma das coisas relacionadas a isso. Você procurar viver num ambiente estável, um ambiente previsível. E aí entram os valores que eu, como católico, acabo prezando também. Família, amigos. Isso gera uma estabilidade em termos de vida, em termos de equilíbrio para a vida, que acaba melhorando a saúde como um todo. Então, você cuidar do corpo, esquecendo essa parte, você acaba realmente tendo um trabalho incompleto. Você viver numa vida conturbada, tumultuada, sem cuidar das pessoas que estão próximas de você, sem cuidar do seu sono, sem cuidar da sua qualidade de vida em todos os aspectos, não vai ser nenhuma canetinha que vai devolver essa saúde que você está perdendo. Perfeito. Muito bom, né? Muito bom, né? Gostei demais, né? Realmente, É isso. com chave de ouro. É isso. Doutor André, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite e ter conversado hoje com a nossa audiência sobre esse assunto e outros mais. É um né? assunto realmente que está muito em voga hoje Voga. em dia E as muito pessoas- importante esclarecimento. E isso, né? as pessoas precisam desse tipo de conversa, de ouvir atentamente para não cair no erro, né? Exatamente. Eu gostaria É só isso? que o Dr. André falasse mais uma vez o Instagram, porque as pessoas vão perguntar. O André, ele é um habitué da mídia, é um craque. Então as pessoas vão perguntar e vão tirar muita dúvida. Hoje se prepare que vai chegar muita coisa lá. Bacana. Fala pra gente mais uma vez. Bom, é André Gonçalves Endócrino. Eu sempre abro caixinha de pergunta lá, então fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. É livre sobre qualquer assunto relacionado à medicina, sem problema. Perfeito. Obrigado, André. Imagina, é um prazer. Obrigado mesmo. Obrigado pela presença. Samuel, Vamos lá, João. até a próxima Até a oportunidade, até o próximo programa. E a gente termina a nossa edição do nosso podcast Corpo e Alma. Desejo a você um bom programa, espero que tenha gostado. Deixa aí teu comentário, deixa aí a tua like. opinião, a tua dúvida pra gente também. Se você não conseguir falar com o André, fala com a gente que a gente transmite para ele a resposta aí nos comentários embaixo. Deixa se você gostou, né? E a gente com certeza tem um novo encontro marcado e você deve hypar, né? Exatamente. Dá o like e hype esse Hypar vídeo para esse chegar vídeo. em maior Maior número de pessoas. Que aqui é só informação fidedigna. Tá certo, então. Então, até a próxima oportunidade. Continue sempre aí com o corpo, com a mente sã, né? Com o espírito íntegro e muita fé e paz e bem. Um abraço, até a próxima oportunidade.